Olá, eu sou Juliana Camargo e esta é a primeira edição do CNN AgroNews desta sexta-feira, 17 de julho. Muito bom dia para você. E a nova tarifa de 25% imposta pelo governo Trump aos produtos brasileiros entrará em vigor na próxima semana, no dia 22 de julho. Entre os setores afetados e quando eles costumam faturar com as exportações do país, nós temos o açúcar, com cerca de 700 milhões de dólares ano, seguido pelo etanol, tanto de cana quanto de milho, que movimentam entre 300 e 400 milhões de dólares. Temos também a indústria do tabaco, madeira e máquinas agrícolas, com faturamento médio anual de 38 milhões e 800 mil dólares. E como a gente está vendo aí na arte, o menor impacto entre os setores sobretaxados está no segmento de máquinas agrícolas. Quem explica é Pedro Estevão Bastos, que é o diretor da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da ABMAC. Vamos ouvir. O tarifaço do Trump não deve ter grande consequência nas vendas de máquinas agrícolas, por dois motivos. O primeiro é que ele colocou como exceção o café e as carnes, que são mercados importantes de exportação no Brasil e importantes aqui para o mercado interno. Isso, se tivesse sido tarifado, ia dar problema para esse mercado e a gente ia vender menos, o que não aconteceu. O segundo motivo é que as exportações de máquinas agrícolas para os Estados Unidos representa muito pouco, representa 0,65% do faturamento do setor de máquinas agrícolas, ou seja, é bastante insignificante. O tarifaço tem um lado bastante ruim para nós, é que ele fecha o mercado, né? Você era um mercado que era um mercado potencial, que acaba de ser fechado, ou seja, quem estava pensando em exportar para lá não consegue mais. E como o próprio Pedro Estevão adiantou, entre os produtos isentos estão os cafés e também os pescados e o mel orgânico, setores aliviados com a decisão de serem incluídos na lista de exceções. Todos esses segmentos atuaram em conjunto com importadores e também com as empresas norte-americanas para demonstrar aos representantes de política comercial dos Estados Unidos que os impactos econômicos dessa taxação poderiam gerar problemas não só no mercado brasileiro, mas principalmente na economia norte-americana. O diretor-geral do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café, Marcos Matos, falou sobre esse trabalho feito para reverter as taxas e que começou muito antes das audiências realizadas em julho. Os Estados Unidos é o maior importador, maior consumidor, e o Brasil é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor. São parceiros insubstituíveis, uma parceria de longo prazo com a indústria norte-americana. E foi um trabalho muito bem coordenado pela National Coffee Association, com a participação direta do Secafé, apoio fundamental da ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Café Solúvel, a ABIC, a Associação Brasileira de Indústria de Café, a participação ativa dos industriais norte-americanos. E esse trabalho foi intenso, desde a primeira audiência pública em setembro do ano passado, que os questionamentos foram descabidos, e o Brasil estava taxado em 50% entre agosto e fim de novembro do ano passado. Então, foram mais de 100 reuniões nesse período com os setores de comércio, tesouro, agricultura, e todo esse trabalho foi importante, porque nós chegamos na audiência pública dos dias 6 e 7 de julho com questionamentos em alto nível, com uma busca da compreensão da agregação de valor para a indústria americana, a partir dos cafés verdes, dos cafés solúveis, a estabilização de preços ao consumidor. E a gente continua falando do café, porque as exportações brasileiras encerraram a safra 2025-2026 com queda de 15,7% no volume, quando a gente compara aí com a safra anterior. Foram embarcadas 38 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão para 125 países. A queda de mais de 15% é um reflexo da menor disponibilidade do produto, menor oferta, e também pelos efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos lá no ano passado. Sobre o café brasileiro, todos eles, o verde, o solúvel, o recuo no faturamento por causa disso foi bem menor, de 1%, por causa da alta do preço do produto no mercado internacional. Assim, o faturamento das exportações foi de 14 bilhões e 600 milhões de dólares, alcançando o segundo melhor desempenho de toda a série histórica, atrás somente da temporada de 24-25, quando os preços do café no mercado internacional estavam ainda mais caros.
E este foi o CNN AgroNews, primeira edição. Vem aí CNN Novo Dia com a Carol Nogueira. Mais notícias do agronegócio. Você acompanha ao longo da nossa programação. Uma ótima sexta-feira para você e até mais.